Existem lugares que parecem normais durante o dia, mas à noite revelam algo completamente diferente. Postos de gasolina, por exemplo, iluminados no meio do nada, abertos enquanto o resto do mundo dorme, recebendo pessoas que você nunca mais vê. Agora imagine trabalhar sozinho nesse tipo de lugar, madrugada após madrugada, até perceber que nem todos que aparecem ali estão realmente vivos. O relato que você vai ouvir hoje não é uma história inventada, nem uma lenda urbana contada por curiosidade. É o desabafo de alguém que jurava estar apenas cumprindo um turno comum, até entender que certas noites não querem apenas combustível, querem atenção. Então, antes de continuar, já se inscreva no canal, porque o que começa estranho termina de um jeito que até hoje essa pessoa evita lembrar. Agora respire fundo e escute com atenção o relato desta noite. Você pode me chamar de Mariana. É um nome fictício. Tenho 26 anos e até pouco tempo atrás trabalhava como atendente em um posto de gasolina localizado bem na entrada de uma cidade pequena do interior. Prefiro não dizer qual cidade é, porque o lugar é conhecido demais e, sinceramente, ainda me dá um aperto no estômago só de pensar. Durante a madrugada, o posto costumava ser tranquilo. Passavam alguns caminhoneiros cansados, casais viajando de madrugada e, de vez em quando, alguém bêbado voltando de festa. Nada fora do comum. Pelo menos era isso que eu pensava. Naquela noite específica, uma sexta-feira gelada, eu estava cobrindo o turno da madrugada porque um colega tinha passado mal. O frio era intenso, o movimento quase inexistente, e por volta de 1h30 da manhã eu estava dentro da loja de conveniência conversando com o Paulo, o frentista, e com o Daniel, o segurança. A gente falava qualquer besteira só para espantar o sono, quando de repente ouvimos um barulho estranho do lado de fora. Não era carro, parecia alguém correndo descalço sobre o chão molhado. Antes mesmo de processarmos aquilo, a porta da loja foi aberta com violência. Uma mulher entrou quase tropeçando, completamente desesperada, gritando por socorro como se estivesse fugindo de algo invisível. Ela repetia: "Me ajuda, por favor", sem parar. Parecia ter pouco mais de 30 anos, e o olhar dela era de puro pânico. Eu lembro perfeitamente da imagem dela. Era uma mulher magra, de cabelo comprido, completamente desgrenhado, como se tivesse corrido por quilômetros sem olhar para trás. Mas nada disso se comparava ao estado em que ela estava. As roupas estavam cobertas de sangue. Sangue no rosto, nos braços, nas pernas. Ela tremia de um jeito estranho, não só de frio, mas como alguém que acabou de escapar de algo terrível. Eu simplesmente congelei no lugar. O Paulo recuou instintivamente, como se o corpo dele tivesse entendido o perigo antes da mente. Já o Daniel tentou se aproximar, falando com calma. Mas a mulher só repetia, quase como um mantra desesperado: "Ele vai me pegar. Ele tá vindo. Por favor, me ajuda." E antes que qualquer um de nós pudesse reagir, ela disparou em direção ao banheiro feminino, ao lado da loja. A porta bateu com força, como se tivesse sido trancada por dentro. Fomos atrás na hora, batendo, chamando, dizendo que ela estava segura. Nenhuma resposta. Depois de alguns minutos que pareceram eternos, o Daniel usou a chave reserva e abriu a porta. E foi ali que o chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. O banheiro estava completamente vazio, não havia ninguém. Nenhuma gota de sangue, nenhuma marca no chão. Era como se aquela mulher nunca tivesse existido. A gente ficou alguns segundos se encarando, em completo silêncio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Chegamos até a cogitar que aquela mulher pudesse ter saído por alguma janela do banheiro, mas era impossível. As janelas eram pequenas, altas e ainda tinham grades de ferro. Ninguém passaria por ali, muito menos alguém naquele estado. Foi então que decidimos ir até a sala dos monitores para conferir as câmeras de segurança. O sistema do posto grava tudo, e bem na entrada da loja tem uma câmera que pega cada detalhe. A gente entrou já esperando ver a imagem dela correndo, ensanguentada, implorando por ajuda. Mas o que apareceu na tela fez meu estômago gelar.
Ela simplesmente não estava lá. Não aparecia em nenhuma gravação. As imagens mostravam apenas nós três reagindo ao nada, olhando para a porta aberta, falando sozinhos, como se fôssemos loucos. A porta se abria sozinha, exatamente como lembrávamos, mas não havia ninguém entrando. Depois, aparecíamos indo até o banheiro, batendo na porta tudo sem nenhuma explicação. A gente até tentou rir da situação depois, nervosos, tentando fingir que estava tudo bem. Mas o mais assustador é que todos nós lembrávamos dela com perfeição. A blusa vermelha encharcada de sangue, os olhos arregalados de medo, os gritos desesperados ecoando na cabeça. Aquilo não foi imaginação, não foi um delírio coletivo. Aquilo foi real, real demais. Na semana seguinte, o Paulo resolveu ir atrás de informações antigas da região. Ele sempre foi curioso, mas daquela vez parecia realmente incomodado com o que tinha acontecido. Depois de conversar com moradores mais antigos e vasculhar notícias antigas, ele descobriu algo que deixou todos nós em silêncio. Em 2009, uma mulher havia sido brutalmente assassinada a facadas pelo ex-marido em uma estrada próxima ao posto. Segundo os relatos, ela conseguiu correr por um bom trecho da rodovia, ferida, pedindo ajuda no meio da madrugada, até não aguentar mais e cair ali mesmo, sem que ninguém aparecesse para socorrer para o polar. O corpo só foi encontrado na manhã seguinte por pessoas que passavam pelo local. O agressor fugiu e nunca mais foi visto. Quando Paulo contou isso pra gente, a ligação foi imediata. A descrição batia demais com o que tínhamos visto naquela noite. Não existe prova nenhuma de que aquela mulher fosse o espírito dessa vítima, e ninguém pode afirmar isso com certeza. Mas o clima no posto nunca mais foi o mesmo. Eu continuei pegando turnos de madrugada por um tempo, assim como o Paulo e o Daniel. Só que, depois daquela noite, nada parecido voltou a acontecer. Mesmo assim, toda vez que a porta da loja se abre sozinha na madrugada, meu corpo inteiro ainda se arrepia. Talvez aquela noite tivesse um significado que a gente nunca conseguiu entender. A data exata da morte da mulher de 2009 nunca foi confirmada para nós, mas ficou a sensação estranha de que algo havia se alinhado naquele dia específico, como se aquela presença tivesse escolhido aquele momento para aparecer. Depois disso, o relato simplesmente termina sem respostas, sem explicações e sem qualquer tipo de encerramento confortável. O mais perturbador é pensar que talvez aquilo não tenha sido um pedido de ajuda comum, mas uma repetição eterna de um desespero que nunca acabou. Uma cena presa no tempo, revivida na madrugada, longe do lugar onde tudo terminou, mas perto o suficiente para alguém finalmente ver. Até hoje, eu não sei dizer se aquela mulher procurava socorro ou se só queria ser notada mais uma vez. O que eu sei é que depois daquela noite, nunca mais consegui olhar para um posto de gasolina da mesma forma. Porque agora eu sei que existem lugares onde o passado não descansa. Ele apenas espera a próxima porta se abrir. E agora eu quero saber de você que assistiu esse relato até aqui. O que você acha que realmente aconteceu naquela madrugada? Aquela mulher era apenas uma manifestação do passado que nunca encontrou descanso? Ou algo muito mais sombrio, que escolheu aquele posto como palco para se mostrar? Deixe sua opinião nos comentários, porque muitas vezes detalhes que passam despercebidos fazem toda a diferença. Se você já viveu algo estranho trabalhando à noite, em estrada, posto de gasolina ou qualquer lugar isolado, saiba que seu relato pode aparecer aqui no Contos da Escuridão. O e-mail está na descrição. E se você gosta desse tipo de história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino, porque novos relatos chegam sempre. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quando o silêncio da madrugada é quebrado sem explicação, talvez não seja só alguém pedindo ajuda, talvez seja algo que nunca conseguiu ir embora.